Isaías capítulo de número 43. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo de número 1, 2 e o 3. Isaías capítulo 43 está dizendo assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Vale um amém dos amados? Amém? Pode tomar o teu assento, por favor. Queridos e queridas, nesta noite tão maravilhosa, memorável ao nome poderoso e grandioso do nosso Deus, na pessoa maravilhosa de Jesus, estamos aqui um pouquinho nesta noite de vigília para meditar nesta palavra chamada a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia, ela contém muitos e muitos textos importantes e úteis para a nossa vida. E eu estava pedindo a Deus um texto para trazer aos nossos corações, e Deus me fez lembrar deste texto. Por que Deus te fez, pastor, lembrar deste texto? Porque este texto, nós podemos destacar aqui a essência, pelo menos desses 3 versículos, é que Deus nesta noite, da mesma maneira que Ele agiu para poder tanto proteger, como também resgatar Israel dos mais difíceis problemas e circunstâncias, Ele está aqui nesta noite para fazer desta palavra uma palavra eficaz nas nossas vidas também. Meus irmãos, quantas vezes Deus me fez lembrar do segundo livro da Bíblia, chamado livro de Êxodo. Israel precisou do auxílio do Senhor. Não só no livro de Êxodo, mas Deus me fez lembrar justamente quando Israel precisava. Depois, segundo alguns que dizem que Israel ficou 400 anos cativo no Egito, outros acrescentaram mais 30 anos, dizendo que foram 430 anos, porque existem textos que falam que são 400, outro texto que fala que foram 430. Enfim, neste inteirinho de 400 a 430 anos, que nós percebemos em outros lugares da Bíblia, mas mais precisamente no livro de Êxodo, quantas vezes nós percebemos que este povo em aflição clamaram ao Senhor. Principalmente quando você via lá no capítulo 1, que pelo fato, depois você lê na sua casa, mas só citando, parafraseando e falando da mensagem do capítulo 1, que o povo de Israel crescia e crescia, era abençoado pela mão do Senhor. O povo vinha de um período pelo qual Deus levantou José, filho de quem? Filho de quem, amados? José, filho de Jacó. E este homem chamado José chegou a ser o governador do Egito. Um homem que tinha um anel para selar, para abençoar, para tomar decisões. Abaixo de Faraó, José foi colocado em um posto, de muito valor no Egito. E aí ele abençoou tanto a vida do seu pai como a vida dos seus irmãos, que outrora a história lá no livro de Gênesis fala que ele foi vendido, primeiro para os ismaelitas, depois dos ismaelitas em uma feira, vendido para Potifar, depois da casa de Potifar, foi trancado em um cárcere, e ali no cárcere, Deus revelou grandes coisas para ele relacionado à vida do rei Faraó. E aí depois disso, José foi colocado em um posto muito maravilhoso, que foi de governador do Egito. José então introduz a sua família, e aí depois de tanto sofrimento, de seca, de tantas coisas,
o povo de Israel tem um período de refrigério. O povo é abençoado, e sabemos muito bem que esse povo começou a crescer, a ficar numeroso, até a benção de Deus, porque é um povo abençoado, o povo israelita, o povo de Deus, o povo hebreu. E por este fato, diz a palavra, que o inimigo da nossa vida, chamado Satanás, colocou no coração daquele próximo faraó que veio, que não sabia da história e esqueceu da história, das coisas passadas, e não vasculhava nas coisas passadas, o que Deus havia feito na vida do povo, a bênção de Deus na vida de José, que foi governador, e depois, consequentemente, na vida do povo. Sabemos muito bem dessa história, mas só relembrando para vocês que a perseguição foi tão terrível, tão ferrenha, que o povo de Israel passou agora de ser um povo abençoado, um povo agora sendo colocado para trabalhar em serviços escravos. A bênção de Deus tinha, mas eles estavam como escravos. E Deus foi preciso tirar alguém das águas, chamado Moisés, para libertar o povo. Mas aí não cessou, presta atenção. Assim também a nossa vida, trazendo para o nosso dia, não cessa. Você passa por um problema hoje, por uma perseguição do inimigo hoje, e vence aquela etapa na sua vida, mas no dia de amanhã que você está com a tranquilidade maravilhosa, abençoada, acha que não vai acontecer mais nada, vem o inimigo e se levanta novamente contra a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para os meus irmãos e irmãs: enquanto estivermos nesta terra, o próprio Jesus declarou para aqueles que seguiam a ele, chamados de seus discípulos: enquanto vocês estiverem nesta terra, no mundo, vocês terão aflições. As aflições não vão cessar nesta terra, porque esta terra, primeiramente, uma das evidências que Jesus há de voltar para buscar o seu povo, e nesta terra, essa terra não será o paraíso eterno da igreja, é porque nesta terra foi sangue derramado, o sangue foi vertido nesta terra, o sangue foi derramado primeiro através de Caim, que matou Abel, sangue inocente foi derramado e manchou esta terra. E o Senhor, diz a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, tem um novo céu e uma nova terra para nós, a nova Jerusalém, pelo qual não teremos mais aflições. Você deixou de dar glória e de adorar o Senhor por isso? Então dá glória aí, por favor. Mas enquanto a nova Jerusalém não se manifesta, enquanto não se manifesta o novo de Deus para nós, que é a eternidade, no mundo nós vamos ter aflições. E este texto se encaixa justamente nisso, quando a palavra do Senhor aqui vem para nós e diz agora, assim diz o Senhor. Uma das coisas interessantes que você percebe que isso é uma profecia verídica, é que todas as vezes quando você estuda sobre a questão profética, sobre a questão da revelação de Deus usar um profeta, segundo a vontade dele pelo Espírito Santo, eram as expressões pelos quais o profeta ele profetizava. E aí, segundo a palavra de Deus, quando um profeta iria profetizar, ele na maioria das vezes diz, assim diz o Senhor, assim diz Jeová ou Yahvé. Era identificado que ali estava vindo uma palavra profética. E a palavra profética foi que ele diz para Israel, segundo a pena escrita por Isaías, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Nós percebemos aqui, irmãos, que a vida de Jacó, segundo este texto, foi muito bem identificada. Porque segundo a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, se você já ouviu esta mensagem, não esqueceu dela, mas se não ouviu, vou te fazer você entender essa mensagem, que Jacó, ele lá num lugar chamado o Vale de Jaboque, ele tinha uma decisão para a sua vida. Diz a palavra que ele mandou a sua família ir com seus criados à frente. Lá vinha o seu irmão na sua direção, chamado Esaú. E você sabe muito bem o que aconteceu um com o outro, pelo fato de Jacó ter ficado e Esaú vendido seu direito de primogenitura e Jacó comprado. Esaú se arrependeu no passar dos anos, a ira cresceu no seu coração e lá estava vindo Esaú. Jacó então, com medo do seu irmão de morrer, porque o seu irmão iria tirar a sua vida, o que aconteceu?
ele então entrou em batalha. Foi um momento de aflição. Entrou em batalha com Deus. E ali apareceu a figura como se fosse o próprio Deus. Uma figura, alguns falam que era um anjo, que era um homem alto. Era o próprio Deus que ele estava ali lutando, pelejando e pedindo ao Senhor que não fosse sem abençoá-lo, sem deixá-lo marcado por alguma coisa. E aí diz que no romper da manhã, ele foi ferido na sua coxa, foi marcado, mas não deixou aquele ser ir embora, enquanto não fosse abençoado. E a pergunta para ele foi: como é o seu nome? Ele tentou se passar como Esaú, mas agora, pelo fato dele ser tocado pelo Senhor, e por ele precisar de algo para tirar a aflição da sua vida, diz que ele declarou: eu me chamo Jacó. E Deus disse: você não mais será chamado Jacó, você não estará na condição mais de Jacó, mas o teu nome agora será Israel. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui está dizendo: olha, mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Deus pegou a Jacó e formou e gerou dentro dele um homem de promessa, um homem abençoado, porque de Israel, daquele próprio Jacó, que o nome dele foi trocado para ser príncipe do Senhor, veio as tribos israelitas e veio o povo de Israel. Então Deus agora está dizendo para Israel, presta atenção, para Israel olhar lá para o princípio, o que Jacó passou para ser transformado em Israel e para chegar até esse exato momento pelo qual, se você contextualizar tudo isso, irmão, é muito profunda a Bíblia, como que você vai ligando os fatos das coisas. O próprio livro aqui do profeta Isaías diz que o profeta Isaías tinha um inimigo, ou melhor, que o povo de Israel tinha um inimigo chamado Senaqueribe, que estava com um grande exército e que vinha para poder derrotar Israel. Eles temeram Senaqueribe, aquele general de um grande exército. Mas nesta aflição aqui, neste contexto pelo qual o povo está vivendo infidelidade, ao mesmo tempo infidelidade, se arrependia, e por causa das pressões, Deus usou a boca do profeta Isaías. Qual foi a profecia? Assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Ou seja, olha lá para trás, como que foi feita a história, para que vocês entendam. Vamos ligar as coisas agora? Olha lá para trás, como que foi feita a história, como que eu marquei a história dos vossos ancestrais. E não só marquei, mas quando, agora contextualizando, eles passaram pelas águas, eu estava com eles. Quando eles passaram pelos rios dos perigos, eu não deixei eles afogarem, submergirem. Quando eles passaram pelo fogo, eles não queimaram. Quando vieram pragas, as pragas não atingiram eles. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor declara no versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, o Santo de Israel. Ou seja, eu não só comecei uma boa história lá atrás, mas eu vim durante a história, e no meio de vocês, por mais que vocês, é isso que Deus está querendo mostrar quando Ele usa a palavra santo, quando Ele usa a palavra santificado, que não muda, que é o mesmo, que tem uma pureza no seu próprio ser. Deus está dizendo: olha, vocês estavam alto e vocês estavam baixo. Hoje vocês estavam com a vida separada para mim, mas amanhã vocês estavam na vida impura diante de mim, mas eu sou santo Deus, aleluia, isso que Deus está dizendo. Eu não mudei, eu sou o teu Salvador, aleluia. E Deus ainda faz uma comparação linda de 3 povos. Ainda que o Egito seja grande, ainda que a Etiópia seja grande, ainda que Seba seja grande, por todos eles
eu dou eles e muito mais por vocês, aleluia, isso que Deus está dizendo, para vos trazer em resgate, para vos trazer para mim mesmo. Irmãos, a história que Deus tem para escrever na nossa vida ainda continua sendo a mesma, com seus próprios planos. Deus não mudou. Hoje a gente muda, hoje nós enfraquecemos, amanhã estamos fortes, mas Deus, Ele não muda. Deus, Ele ainda tem planos maravilhosos para a nossa vida, e nós precisamos de entender estes planos maravilhosos que Ele tem para a nossa vida. O tema, de acordo com este texto aqui, é a pergunta: o que Deus realmente é capaz? Deus é capaz de fazer coisas que nós estamos esperando, que nós estamos almejando, ou Ele é capaz de fazer tudo aquilo que nós estamos esperando e almejando, ou muito mais do que aquilo que nós estamos esperando e almejando? O que Ele é capaz verdadeiramente de fazer? O que Deus é capaz? Eu percebo que Deus é capaz de fazer a primeira coisa, e trazer para nós, de acordo com este texto, é a chamada salvação. Deus é capaz de trazer salvação. E aí nós olhamos a palavra salvação e achamos que salvação só está relacionada à questão da nossa alma, de ser condenada ou de não ser. O texto aqui amplia muito mais, porque o texto, eu acabei de dizer para vocês, que ele usa alusão a Jacó, lembrando que Israel antes foi Jacó, e que Jacó foi criado, Jacó foi formado em uma transformação para ser Israel. Foi o próprio Deus que fez todas essas circunstâncias de salvação, mas Deus fez essas circunstâncias de salvação para não salvar só no âmbito espiritual, mas para salvar no âmbito humano, para salvar da circunstância. Quando, usando o nosso contexto, talvez você vai bater um carro, a mão de Deus desvia o seu carro. Isso é uma salvação, isso é um resgate, isso é um livramento, está englobado na palavra de salvação. Quando você põe o pé em um step da escada, que eu sou um pintor e aqui tem muitos pintores, muitas pessoas que trabalham na área da construção, e acha que a escada está segura, e aí talvez o seu pé venha falhar e você venha cair e machucar ou até mesmo morrer. A mão de Deus te livra de cair. Então isso está relacionado não só à salvação, no âmbito da alma, de resgatar a nossa alma da queda para ser lançada ao inferno por causa da nossa dureza e por causa da nossa teimosia e desvio do plano redentor do Senhor, mas está no âmbito muito maior, porque Deus, Ele salva da condenação do fogo do inferno, mas Deus também nos livra dos perigos da vida. E é isso que o texto está mostrando. Ainda que se levante Egito, ainda que se levante o povo de Seba, ainda que se levanta a Etiópia, ainda que se levanta Senaqueribe, ainda que se levanta os babilônicos, os sírios, ainda que se levanta os filisteus, os amorreus, os inimigos que não querem o bem de Israel, Deus vai os livrar das guerras, Deus vai os livrar das mortes, Deus vai os livrar das pestes. Salvação, querido, a gente tem aquela questão de salvação só naquela linha que nós pensamos. Salvação está muito mais do que só nos livrar para algo futuro, para algo condenatório, para algo que está relacionado à nossa alma, à nossa decisão da alma. Salvação é para o tempo presente também, é Deus livrando você de uma queda, de um prejuízo, de uma tristeza, de uma dor, de uma separação, de um filho cair nas drogas. É Deus entrando para salvar a nossa vida das circunstâncias mais adversas. Quem pode dar glória ao nome do Senhor diz, aleluia. Deus é capaz. O que Ele é capaz? De nos salvar, de nos trazer a salvação. É a primeira definição que o texto aqui que nós lemos nos dá. Não é isso que está mostrando? Se você entrar no rio, você não vai afogar. Se você for para o profundo das águas, você não vai submergir lá. Se você passar
por um momento de fogo, por um incêndio, lá você não vai queimar. Por quê? Porque aquele que tirou Jacó e transformou em Israel, ele está para salvar das circunstâncias mais adversas que venha para a nossa vida. Essa salvação, em segundo lugar, ainda de ter um âmbito muito maior do que só condenação da questão espiritual e de trazer salvação para o nosso corpo físico. A salvação, em segundo, engloba que Deus, ele vem para trazer salvação no âmbito também do medo. E é isso que sempre o inimigo trabalha conosco, queridos. Dias atrás eu preguei uma mensagem sobre a vida do rei Asa. E eu falei sobre a questão que Asa, ele fez alianças erradas. Por quê? Porque Asa tentou fazer aliança e esqueceu da de Deus e quebrou com Deus para fazer alianças com o homem, porque ele tinha medo do reino do norte continuar fortalecido com a Etiópia, com o Egito, com outros lugares que eram reinos grandes e exércitos grandes. Ele temia o homem, mas esqueceu que ele com Deus o medo desaparece. Ele com Deus não há inimigo grande ou pequeno. Ele com Deus, ele desbaratina, ele arrebenta, ele vence qualquer inimigo. Amém? Palavra do Senhor nos mostra. Você lê lá no livro de 1 de João, lá vai ter um versículo que fala que o amor lança fora todo medo. O amor retira o medo. E esse amor, quem é o amor verdadeiramente? O amor é Jesus. O amor é extraído da palavra. O amor está na essência do nosso Deus. E quando ele entra na nossa vida, automaticamente o que Deus faz? Ele manifesta o fruto do amor dentro de nós. E quando o amor de Deus está dentro de nós, é como uma vacina dentro de nós, que pode se levantar os inimigos. Nós amamos a Deus e sabemos que Ele nos ama. Se amamos Ele e Ele nos ama, Ele estará conosco, Ele nos envolverá em amor, nos envolverá com a sua glória, com a sua graça. E parece que você e eu, tão pequenininho, Deus faz um gigante na presença daqueles que querem nos amedrontar, aleluia. Então Deus, Ele é capaz de destruir o medo que possa querer brotar no nosso coração. E é uma das coisas que o inimigo age, o primeiro campo que eu percebo que o inimigo age se chama mente. Ele tenta agir aqui, soprar palavras nos nossos ouvidos e tenta penetrar na nossa mente. Quando o inimigo penetra com as suas palavras, e temos que entender isso, que o inimigo ele é mais sábio do que poderoso, porque quem tem todo o poder é o inimigo da nossa vida ou é Deus? É Deus. É o Senhor, o Deus de Jacó e Deus de Israel, não é verdade? O Deus da nossa salvação, Ele tem todo o poder. Mas quando o inimigo penetra a nossa mente, ele usa a sua sabedoria na nossa mente. O que acontece conosco, irmãos e irmãs? Ele mina a nossa mente, e aí nós caímos no chamado medo, e aí nós deixamos de acreditar que o amor que Deus tem para nós, para nos fortalecer, para nos trazer uma unção, para derrotar os inimigos, vai se esvaindo de nós, vai saindo de nós. Mas nesta noite eu tenho algo para dizer a vocês. Deus é capaz de nos salvar, mas Deus é capaz de manifestar a sua glória em nós para tirar o medo das trevas que tenta nos envolver. Nesta noite eu tenho uma palavra para vocês. Aquele que transformou Jacó em Israel, que criou e formou, criou Jacó, mas formou Israel em Jacó. Ele também criou a nossa vida no ventre da nossa mãe e nos formou em cristãos semelhantes a Cristo, trouxe salvação, e esta salvação tem gerado em nós coragem, aleluia, coragem para destruir o inimigo, coragem para passar pelo fogo e não queimar, coragem para entrar no rio dos problemas e não afogar dentro do rio, aleluia. É isso que Deus faz, e Ele é poderoso. Diga comigo: meu Deus é capaz de me dar graça e poder para destruir todo medo. Aleluia, aleluia. O inimigo quer amedrontar a nossa vida. Ele quer aparecer como apareceu lá naquela cena tão única e poderosa. Qual foi a cena, pastor? A cena do rei chamado, qual rei? Do rei Saul aparecer ali com o seu exército, e do outro lado
os filisteus com um gigante chamado Golias, parecer grande, não é? Parecer enorme, monstruoso, e nos amedrontar. Isso que Deus é a figura, pequenino Davi, mas o pequenino Davi tinha aliança, tinha circuncisão, tinha pacto com Deus. O grande Golias não tinha pacto com Deus, não era era incircunciso, ele não conhecia o Deus de Israel, o seu Deus. Quem conhece a Deus, aleluia, sabe muito bem da aliança, da intimidade que tem com Deus. Quem verdadeiramente Deus é, aleluia. Uns confiam em quê? Carros, outros vão confiar em cavalos, outros vão confiar em lanças, outros vão confiar no escudo, outros vão confiar no tamanho da espada, no tamanho do capacete, no tamanho da armadura, na entonação da voz, não é? Nos músculos e na altura. Mas nós não, meu irmão. O que aconteceu quando tiraram do próprio rei, né, Saul? Ele tirou da sua armadura, ele pegou a sua espada, ele pegou tudo que era dele como guerreiro e entregou para Davi. Davi, quando colocou, não serviu nele. Davi falou: eu não preciso disso, não cabe em mim, não foi feito para mim. Glórias ao nome do Senhor. Davi tinha um embornalzinho, 5 pedrinhas lisas, redondas do ribeiro. Ele tinha um estilingue, né, que era uma funda, e ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Quando o inimigo aparecer grandão, você já sabe qual é a estratégia dele: é causar medo em você. Mas com você está quem salva, quem cura, quem liberta, quem é poderoso, quem é capaz, aleluia. O meu Deus é capaz, e ele vai me fazer capaz de jogar por terra todo medo que se levanta contra mim. Vale glória? Glórias a Deus. Por isso, irmãos, que uma das nossas armas, das nossas pedrinhas, eu estou usando aqui uma simbologia agora, uma das nossas armas para vencer o medo, sabe qual é? É quando você vem para a oração, ou retira-se na sua casa, na sua intimidade, no seu lugar de oração com Deus. Ali você se coloca, talvez com medo, você se coloca inseguro, você se coloca frágil, você se coloca humanamente falando e demonstrando para Deus quem você é. E parece que o inimigo acha que quando nós nos colocamos em oração, como Jesus lá no Getsêmani se colocou em oração, o inimigo olhando para Jesus e olhando para nós, ele acha que nós ali vamos derreter e vamos sair igual uma gelatina, né? Vai derreter por causa do sol e vai virar água e vai acabar e não vai ter nenhum efeito. Por contrário, aleluia, diante do nosso Jesus, quando nós nos colocamos frágeis, ele faz como Paulo declarou aos Filipenses. O que ele declarou? Eu posso todas as coisas, porque é Cristo quem me fortalece, aleluia. Nós entramos por lugar da oração, a pedrinha da vitória, uma delas se chama oração. E aí quando você se coloca na mão daquele que quer te usar, ele te usa com propriedade e ele joga o medo do inimigo por terra. Vale um glória da igreja, amém? No nome de Jesus. Terceira e última coisa que eu percebo quando Deus traz salvação e ele vem para retirar o medo, é que Deus nos usa porque nós somos propriedade exclusiva dele. Propriedade. Deus, ele nos criou e nos formou com uma definição, irmãos, para passarmos por provações, para passarmos por lutas, para passarmos por circunstâncias, para enfrentarmos os nossos inimigos, enfrentarmos os medos com muita determinação. Sabe por quê? Porque houve um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus nos fez a sua propriedade, ele nos deu um nome. Olha aqui como é que Deus usa o nome. Deus usa o nome. Aqui ele diz assim no próprio versículo 1, ele diz assim: não temas, porque eu te remi. A palavra remi quer dizer, olha, eu sou quem te justifica. Ou seja,
Quando olham para você, te vê como um pecador. Quando olha para você, os teus inimigos te identificam como alguém falho. Mas Deus manda, está falando conosco e quer demonstrar para o inimigo o seguinte: olha, eu estou te dizendo, não tema, porque eu mesmo estou preparando você. Eu mesmo foi que te remi, ou seja, eu que te justifiquei. Agora, quando olharem para você, não vão te ver da mesma maneira caído. Foi eu que trabalhei, foi eu que moldei o teu nome. Então o nosso nome, o nome do Sandro, da Arley, do Manuel, do Joaquim, da Maria, estou dando só exemplos aqui, não são nomes quaisquer, não são nomes que as pessoas citam e ver nós como seres humanos só falíveis, mas agora, pelo fato de Deus trabalhar em nós, Ele colocou um novo nome escrito e determinou uma nova história para a nossa vida. O texto fala assim: chamei-te pelo quê? Pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, eu estou chamando você pelo teu nome, mas o teu nome tem uma marca nesse nome. Teu nome tem algo que mudou o teu nome. Peguei a Jacó e fiz dele Israel. E Deus está dizendo para a igreja: te peguei gentia e te fiz judia por herança, aleluia. O meu povo que eu marquei, o meu povo que eu escolhi. Então agora, queridos, nós não somos quaisquer. Nós não fomos deixados ao léu da sorte. Deus nos trouxe para a América. Eu sei que todos nós que estamos aqui, né, o garotinho ali também se inclui nisso, que eu pensei que ele tinha nascido aqui. Nós não somos dessa pátria. Vocês nasceram aqui? Quem nasceu aqui, levanta a mão. Alguém nasceu aqui nos Estados Unidos da América? Ninguém, né? Ninguém nasceu aqui. Nós não somos dessa pátria. Não tem problema nós não sermos dessa pátria. Quando olham para nós, eles já vão identificar: são brasileiros, são portugueses, são de outras nacionalidades. Sim, mas aí tem uma diferença. Quando as pessoas que são de outra pátria, agora olhando para o lado espiritual, elas identificam quem elas são, mas quando elas começam a conviver conosco e ver que nós estamos nos esforçando a cada dia para nós vivermos de uma maneira diferente, sem falar, elas já vão começar a identificar quem nós somos. Quem é propriedade de Deus não pensa da mesma maneira que o mundo, não age da mesma maneira que o mundo, não prega a mesma pregação do mundo, não canta aquele mesmo louvor que o mundo canta, não faz nada da mesma maneira que o mundo faz. Por quê? Porque sendo propriedade de Deus, é Deus que trabalha, é Deus que cuida, é Deus que molda, é Deus que estabelece as suas regras. Por isso, nesta noite eu quero te dizer: você é de Deus, e é Deus que vai usar a sua vida para você ver que Ele é capaz de desfazer as obras do inimigo que se levanta contra a tua casa, que se levanta contra a tua vida. Quanto o inimigo e as pessoas que são usadas pelo diabo olhar para você, eles vão identificar: tem alguém que é dono deles, tem alguém que comprou eles, tem alguém que remiu, que justificou eles. Foi o Deus da salvação deles, aleluia. É o Deus que está com eles. Levanta a tua cabeça, meu irmão, não fica olhando para baixo, porque quem olha para baixo é um derrotado. Vamos olhar para cima, porque a palavra fala que a nossa salvação, que o nosso resgate, que a nossa saída vem do alto, porque é do alto que virá o nosso socorro, aleluia. O nosso socorro vem dele, ele nos fez, somos propriedade dele, ele é capaz de tudo. Que Deus é capaz de fazer tudo, de nos salvar, de tirar o medo e de nos fazer a sua propriedade para vencer. E eu volto a repetir e termino: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus. Propriedade, somos dele, né? Teu Deus. Ele é nosso e nós somos dele. É igual o pai. Ele é meu pai, mas o pai fala para nós: ele é o meu filho. Somos dele, entranha dele, saímos dele, aleluia, gerados nele, limpos nele, regenerados nele e feitos para ser igual a ele, aleluia, glórias a Deus. Oh, coisa linda.
Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Ele é capaz de tudo. Ser santo para nós sermos santos. Ser Deus para nós sermos o quê? Seus servos, a sua imagem, a sua semelhança. Nesta noite, essa palavra que Deus manda te dizer no tema, e Ele te responde algo. Que Deus é capaz? Ele é capaz de fazer tudo por você, em você e através de você. Irmãos, Deus, Ele tem tanto poder, nosso Deus tem tanto poder. Vou dar só um exemplo, que para Josué vencer uma batalha, ele reteu o sol para não escurecer. Ele parou o tempo, para Josué ter o dia para vencer a batalha. Diz a palavra do Senhor, aqui no próprio livro do profeta Isaías, que quando o rei aqui, Ezequias, estava quase morrendo, não é isso? E orou ao Senhor, virou o seu rosto para a parede. Põe em ordem, Ezequias, a tua vida, porque se você não pôr em ordem, você certamente morrerás. Ele virou e falou: Senhor, tu és o meu Deus. Senhor, eu fui zeloso. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ele levou o profeta a voltar e a profetizar: olha, eu vi a tua oração, vi o teu coração, a tua intenção. Eu voltarei 15 graus no relógio de Acás, e ainda, diz o Senhor, te acrescentarei dias, não é? 15 anos nos teus dias. Olha o que Deus é capaz por causa de você, meu irmão. Talvez a gente olha, o inimigo oprime tanto e põe tanto medo, para nós perdermos a significância da amplitude do que Deus é capaz, relacionada a nos salvar da circunstância, que a gente esquece que não importa se você não tem a tua face lá no outdoor, se você está em evidência aí nas redes sociais, não importa. Para Deus, Ele olha para todos nós como filhos e filhas amados, como alguém que Ele gerou nele, nos fez cristãos. Por isso a gente tem, irmãos, escuta uma coisa, parece que tem hora que a gente perde essa essência, perde essa significância, perde este valor dessa grandiosa salvação na amplitude geral da nossa vida, do que Deus é capaz por nós, e a gente fica só na síndrome do coitadinho, do medo, do que não pode, do que, parece que Deus não vai agir. O que é isso, queridos? A palavra não mente, vão passar céus, terra, mas a palavra é a mesma, na hora de Deus vai se cumprir, aleluia, fica na posição, creia, sabe por quê? Porque o Senhor é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, e você e eu tão pequenininho, que parece que está cá, né, na cidadezinha pequenininha, cá, naquele lugar pequenininho, Deus está olhando para nós. Né? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Uma aldeia tão pequenininha, né? Será que pode? Pode. Foi de lá que Jesus veio. Foi de lá que Deus levantou o Filho. E o Filho ficou tão em evidência que hoje nós estamos aqui, 2018, adorando, servindo a Ele e não negando quem Ele é, de onde Ele veio. Porque foi grande a obra que Deus realizou através da vida do Filho e chegou até nós, aleluia. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer pela e por causa da tua vida, da minha vida. O que Deus é capaz de fazer? Deus é capaz, Ele é tão poderoso, irmãos, que Deus é capaz de tirar o presidente lá e fazer passar aqui na rua de 1000, só por sua causa. Você não sabe de nada que Deus é capaz. Então nessa noite, alegremos-nos e regozijemos. E demos glória a Ele. Aleluia. Porque o nosso Redentor ainda está vivo. Amém. E Ele vai se levantar por nós. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Não esqueça nesta noite. Olha a pergunta. O que Deus é capaz? Ele é capaz de tudo, para poder te salvar das mais adversas circunstâncias. Quem pode levantar a mão e dar glória bem forte ao Senhor? Glórias a Deus! Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Senhor. Passa pelo fogo, Ele está lá. Passa pela água, está lá. Tem rio, Ele está lá. Tem furacão, Ele está lá. Tem tsunami, Ele está lá. Vai abalar a terra, Ele está lá. Vai escurecer o dia antes da hora no inverno, Ele está lá. Vai chover, cair neve, tempestade, está lá o nosso Deus, aleluia. O carro, perdeu o carro, está lá conosco, aleluia. Só uma coisa que nós não podemos perder: a nossa fé, que Ele sempre está conosco e que Ele é capaz de tudo, amém? Louvado seja Deus.